Bem, agora nós teremos a palestra sobre a utilização da nota fiscal de serviços eletrônica nacional. Convidamos à frente o auditor fiscal de Marabá, no Pará, e membro do GT de especificação da nota fiscal Serviços Eletrônica Nacional, o senhor Wellington Alves da Silva Sobrinho. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da FECAM e do Maicon, que realizou esse convite e prontamente eu aceitei. Eu me chamo Edson, sou auditor do município de Marabá e membro do GT responsável pela especificação da nota fiscal de serviços eletrônicos no padrão nacional. Uma visão geral do projeto é que hoje nós temos um ambiente tributário meio complexo. Esse ambiente ele traz grandes dificuldades para o contribuinte do setor de serviços, porque nós temos cerca de 5.570 municípios e cada município tem legislação e sistemas diferentes para que se imponha a esses contribuintes. Uma análise setorial que nós, lá na nossa equipe, que a gente sempre tem trazido para a gente dimensionar a expansão desse projeto, é que o setor de serviços ele vem crescendo a cada ano. E em 2018 nós tivemos cerca de quase 76% do setor de serviços em relação ao PIB brasileiro. Então, assim, o segmento de serviço ele vem crescendo de forma bastante considerável e essa dificuldade em relação ao cumprimento dessas obrigações pelo contribuinte, isso tem impactado nas receitas também dos municípios. Aqui, como estava falando, nós temos cerca de 5.570 municípios. Esses municípios cada um tem notas fiscais de serviços eletrônicas diferentes. Nem todos têm nota fiscal eletrônica, mas ainda assim tem obrigação em papel, isso acaba resultando numa dificuldade para os contribuintes. Temos alíquotas diferenciadas. Esses softwares, temos softwares de diferentes tipos também. Me desculpem pelo nervosismo. Esses municípios possuem softwares das mais variadas layouts e isso acaba resultando em obrigações acessórias diferentes. A nota fiscal de serviço no padrão nacional ela veio como uma solução para essa dificuldade que hoje os contribuintes do setor de serviço têm no ambiente tributário. O projeto da nota fiscal nacional ela vem subdividido em duas vertentes. Uma é a reforma tributária, só para deixar uma observação, não é a reforma tributária que vem tramitando no Congresso hoje, essa é uma reforma tributária específica em relação ao ISS, que é o PLP 521 de 2018, que trata especificamente sobre o ISS e a nota de serviços. E a segunda vertente é o desenvolvimento operacional, que é o sistema em si da nota fiscal no padrão nacional. Essa nota ela já é concebida dentro do ambiente SPED. Esse ambiente SPED, a gente sempre teve a premissa no projeto de que a gente nunca irá pedir uma informação ao contribuinte, sendo que a gente já tenha essa informação em alguma outra base, tanto dos municípios quanto da Receita Federal. Então, a nota ela já veio concebida no padrão SPED para facilitar a vida dos contribuintes. E ela será integrada a outras ferramentas também do ambiente SPED.
O objetivo desse projeto é absorver as informações que os contribuintes têm a declarar ao fisco, também que os municípios eles parametrizem e insiram suas legislações municipais dentro do ambiente de dados nacional da nota e, juntamente com o sistema integrado, tanto o sistema da nota em si, através de uma secretaria virtual, uma CEFIM virtual, ou através de sistemas próprios dos municípios, que também o ambiente ele não veio para roubar o mercado das empresas de TI, dessas empresas que fornecem softwares de emissão de nota. Então, ela veio para agregar essas informações. Esse mercado ainda continuará presente nos municípios que assim optarem, e o ambiente nacional ele veio para fazer essa integração entre o sistema, tanto o sistema nacional da nota quanto esses sistemas especializados. Através disso, dessas informações, da legislação parametrizada no sistema e essas ferramentas, virá simplificação para o ambiente, tanto o ambiente de negócio como o ambiente tributário nacional. Aqui, como tinha dito antes, o projeto que tramita na Câmara é o PLP 521/2018, é o projeto que trata sobre a instituição da nota fiscal padrão nacional e também do comitê gestor, que tratará sobre as normatizações relacionadas à nota, e uma cesta de produtos de TI. A nota em si, ela não virá apenas uma ferramenta de nota fiscal eletrônica, ela virá N produtos que serão disponibilizados aos municípios, e eles poderão aderir tanto da sua forma parcial como na sua forma total. O município que vai escolher quais os produtos desse ambiente ele irá escolher. A legislação que trata o PLP 521, ela vem instituindo o comitê gestor da INFS nacional, que é o que será responsável em normatizar e regular todas as informações relativas a esse ambiente. O ambiente de dados nacional, que será um repositório nacional de notas fiscais eletrônicas. Nós temos um exemplo bastante prático e que já tem bastantes anos de vivência, já é um sucesso, que é o ambiente de dados nacional da nota mercantil da Secretaria de Fazenda de Estado. Nós teremos o nosso também, e tanto as notas que serão emitidas pelo emissor web nacional, quanto aquelas que serão importadas pelos softwares de terceiros, mas atendendo um layout já pré-estabelecido do ambiente de dados nacional, serão todas enviadas a esse ambiente, que servirá como um repositório. Esse ambiente ele irá distribuir as notas fiscais para todos os players que estiverem envolvidos nela, tanto o município do prestador, o município tomador, o município de incidência e o município onde foi prestado o serviço. Todos esses players receberão essa nota através do ambiente de dados nacional. Um exemplo que o Marcelo deu agora há pouco de um estabelecimento prestador daqui de São José, né? Um estabelecimento prestador de São José prestou serviço no município de Palhoça. Esse estabelecimento colocou ISS retido. O município de Palhoça não tem conhecimento desse serviço. Ele iria ficar sem essa receita de ISS caso ele não identificasse esse contribuinte e assim fizesse aquele trabalho de gestão sobre esse contribuinte. O ambiente de dados nacional da nota de serviços, ela veio para acabar com esse problema. Então, os municípios conveniados, eles poderão ficar despreocupados, porque a partir do momento que São José e Palhoça estejam conveniados no sistema, o estabelecimento prestador
São José informou na nota fiscal nacional que o ISS é retido, automaticamente o sistema ele vai identificar, através de parametrizações prévias, acerca daquelas atividades de acordo com a lista de serviço da 116, vai identificar que o ISS realmente é devido para a Palhoça. No momento que esse contribuinte for fazer a apuração nacional desses serviços, dessas notas em si emitidas, o sistema vai identificar, vai gerar, através da guia nacional, ele vai gerar esse ISS e ele, no momento que o contribuinte fizer esse recolhimento, o sistema vai fazer a destinação dessa receita para aquele município. Nos moldes como é feito hoje no Simples Nacional. Uma empresa que presta serviço em N municípios, ele faz a apuração no PGDAS dele, faz a segregação de receitas, identificando os municípios, os destinos, e o sistema Senda, o próprio sistema do Simples de si, muitos aqui eu não sei se conhecem o Senda, né? O Senda é responsável por fazer esse trabalho de gestão e controle do recolhimento, faz a destinação para aquele município. O município não teve que fazer trabalho nenhum, já recebe através dos repasses pelo Banco do Brasil aquela receita em conta. Aqui a ideia que está sendo trabalhada no projeto da nota é que seja feita da mesma forma. O município ele não vai precisar se preocupar em relação a isso. Logicamente que ainda assim, isso não substitui o trabalho de fiscalização. O trabalho de fiscalização continuará, mas isso vai vir como um facilitador, porque aquelas atividades que eram prestadas em determinados municípios, que passavam despercebidos, agora vão ser visíveis aos municípios conveniados, porque ele vai receber essas notas sem nenhuma ação em si. A única coisa que o município vai ter que fazer é entrar no ambiente nacional e baixar essas notas, mas ela vai estar lá disponível para download. E institui a nota no padrão nacional. Essa nota ela vai ser padrão único para todo o Brasil. Logicamente que ela, a partir do momento que a lei for sancionada, não quer dizer que todos os municípios automaticamente serão obrigados a seguir esse padrão. Esse padrão servirá para aqueles municípios conveniados, aqueles que tiverem interesse em se conveniar ao ambiente de dados nacional, terá que seguir esse padrão. Mas aqueles que assim não tiverem interesse em se conveniar, permanecem como estão. Então, esse padrão nacional ele é para aqueles que tiverem interesse em se conveniar. Aqui é a cesta de produtos. Como falei, nós vamos ter o ambiente de dados nacional, que será o repositório de todas essas notas. Aqui vai ter uma volumetria gigantesca de notas. A gente fez um estudo que o município de São Paulo, ele representava, o município de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte representava cerca de 80%, mais de 80% de todas as notas fiscais de serviços emitidas no Brasil. Isso representava chegava a praticamente 1 bilhão de notas emitidas. Teremos a Secretaria de Finanças Nacional, CEFIN Virtual, o pessoal chama lá na equipe CEFIN Virtual, que é a responsável em fazer a autorização pela emissão dos documentos fiscais. O emissor público móvel ou mobile, que será um aplicativo instalado em dispositivo móvel para a emissão de notas fiscais. E o emissor público web. Esse emissor público web é para atender aqueles contribuintes que têm uma quantidade de emissão de notas razoável. Logicamente, com uma Oi, uma Claro da vida não vai utilizar o web, que emite dezenas de milhares de notas por dia. Esse tipo de contribuinte, eles utilizarão os web services, que serão produtos que serão disponibilizados em versões futuras do sistema. Por enquanto, os produtos que a gente vai disponibilizar nessa versão inicial serão praticamente esses, que já estão prontos, já estão em fase de homologação. Aqui, produtos, portal da nota fiscal, o portal praticamente já está pronto também, está em fase de homologação. Web services, como falei, serão para grandes contribuintes.
E o documento de arrecadação único, que a ideia inicial do projeto era que a gente pegasse carona no documento de arrecadação do Simples, no DARES. Só que aí ficou um pouco complexo e iria confundir muitos contribuintes. Então a gente criou um documento próprio, um documento de arrecadação único. Esse documento ele segue as mesmas premissas do DAS, documento de arrecadação do Simples. Um contribuinte que está presente em mais de 200 municípios, ele fará o recolhimento dos seus impostos em uma única guia, e o sistema será o responsável em fazer a distribuição desses recursos, dessas receitas. Então, o município está presente em 200 municípios, fez a apuração mensal dele, identificou o ISS para 200 municípios diferentes, ele vai emitir apenas uma guia e fará esse pagamento. O sistema fará essa identificação e destinará para os municípios competentes. Aqui nós temos um breve resumo de como seria a emissão da nota fiscal de serviço pelo emissor web. Nós teremos o preenchimento da DPS, que é a Declaração de Prestação de Serviços. Ela seria um formulário web que o contribuinte iria inserir essas informações de acordo com o serviço que ele prestou. Essa DPS ela é dinâmica, de acordo com as informações que o contribuinte ele vai inserindo na DPS, ela vai se comportando de formas diferentes, de acordo com a parametrização de cada município. Se o município não aceita a retenção no município dele, todas as atividades que ele colocar, o sistema vai identificar que não há retenção, vai deixar passar sem retenção. Agora, o município parametrizou que determinada atividade é obrigatória a retenção, a partir ele pode parametrizar a retenção de forma genérica ou por contribuinte específico. Ele parametrizou que determinado contribuinte CNPJ X é obrigatório a retenção para aquele contribuinte. Quando um prestador de serviço emitir uma nota para aquele contribuinte em específico, o sistema automaticamente vai marcar a retenção. Então o sistema ele tem ele é dinâmico, ele se comporta de acordo com essas parametrizações. Após ele enviar essa DPS, essa Declaração de Prestação de Serviços, essas informações são enviadas para CEFIM virtual ou CEFIM nacional, o pessoal está chamando agora, e ela fará essas validações, validação de esquema, de regras de negócio, e após essa validação, se houver alguma informação que não passou pela regra de negócio ou regras de esquema, o sistema ele retorna e acusa crítica para o contribuinte. Ele irá informar qual foi o erro. Está tudo ok com as informações, ele emite a nota e devolve ao emissor. E a nota ela vai ser gerada. Aqui são as bases na qual serão integradas ao ambiente de dados nacional da nota. Uma das premissas que o sistema tem é de não pedir uma informação, como falei, uma informação para o contribuinte que nós já tenhamos em qualquer base, ou tanto do município quanto da Receita Federal. Então, os cadastros que nós utilizaremos, que serão integrados em tempo real, é on-time isso daqui. Cadastro CPF, CNPJ, houve uma alteração neste exato segundo em algum dado do CNPJ ou CPF, automaticamente em tempo real o sistema já busca essas informações. Simples Nacional também. Um dos problemas que nós nos deparamos foi que, como a gente iria tratar o lapso temporal em relação àqueles contribuintes que foram excluídos do Simples. A gente iria levar um dia, uma semana, porque hoje a gente tem mais ou menos um delay de aproximadamente uma semana para poder ter essas informações da Receita Federal em relação à Simples Nacional, de quem foi excluído. Isso para quem recebe através do ReceitaNet BX. Existe aquela opção que a gente pode fazer a requisição dos arquivos, mas ainda assim teria um delay de um dia. Para quem emite muita nota fiscal, isso seria um problema, tanto para o contribuinte quanto para a administração tributária, para poder fazer o tratamento dessas informações.
Então, depois de muita conversa com a Secretaria Executiva do Simples, a gente conseguiu integrar essas bases em tempo real. Então, o contribuinte ele foi excluído ou incluído administrativamente no Simples Nacional, o ambiente de dados nacional da nota já vai ter essa informação em tempo real. Nós temos o Cadastro Nacional de Obras, também vai ter essa integração para aqueles que fazem gestão de obras. O sistema também da nota, aqui eu não tenho os slides, mas ele tem uma gestão bem interessante em relação a obras, principalmente para quem trabalha dedução de base de cálculo de ISS em seus municípios. O sistema ele vem com campos específicos para quem irá fazer esse tipo de gestão, tanto por documento fiscal, percentual ou valores. Aqueles que optarem em fazer por documento fiscal, o sistema ele tem uma regra de que, através da chave numérica da nota, tanto nota de serviço nacional quanto nota mercantil, ele faz a gestão, você informa essa chave numérica, o sistema já vai buscar na base as informações se aquele documento fiscal ele é válido ou não. E automaticamente ele faz a gestão dos valores dedutível e aqueles que já foram utilizados pela dedução, nas mesmas moldes que é feito hoje na declaração de imposto de renda. Se você tem uma nota fiscal que você quer utilizar, ou você irá utilizar 100 mil reais de dedução dessa nota, você informou 50 mil, informou a chave numérica daquela nota, informou que ela é dedutível 100 mil reais, e quer utilizar somente 50 mil neste momento. O sistema ele faz esse controle. Da próxima vez que você for utilizar aquela chave daquela nota e tentar colocar, vamos dizer, 60 mil reais, o sistema vai acusar crítica. Por quê? Porque só tem saldo de 50 mil para poder deduzir. Então ele vai fazer esse tipo de controle. Terá integração com a arrecadação, o sistema Senda, que é o mesmo utilizado pelo Simples Nacional. Teremos integração com o comércio exterior. Uma das pressões para que esse sistema ele entre em produção é que o MDIC ele quer utilizar esse documento fiscal como um documento para controle de gestão deles. Eles querem fazer o desligamento do Ciscoserv, que é o sistema de comércio exterior. E a intenção deles é que, para todos os serviços de importação e exportação, a nota fiscal nacional ela seja o documento único para controle do MDIC, de comércio exterior. FD, contribuições REINF. A nota ela servirá para fazer, vai ser importada essas informações para FD e REINF, então o contribuinte não vai ficar precisando fazer digitação e trabalhar de forma manual para poder cumprir essas obrigações. E os cadastros municipais. A nota fiscal nacional ela não veio para acabar com nossos cadastros municipais. Já tem o cadastro da CPF, CNPJ, para que eu vou manter o meu? Não é bem assim. Nossos cadastros serão de suma importância para esse ambiente nacional, porque uma coisa que a gente, principalmente os municípios, têm debatido bastante com a Receita em relação a essa ferramenta, é que os nossos cadastros são mais atualizados que o deles. Até mesmo porque a gente tem aquele fator presença, que a gente vai no estabelecimento. A CNPJ é tudo declaratório. O contribuinte informa o que ele quer, e não existe aquela comprovação de informações de forma física. Então, os nossos cadastros municipais, eles servirão principalmente para identificar se aquele contribuinte está realmente estabelecido de fato no nosso município ou não. E ele será uma das bases que integrarão esse ambiente, porque o município que faz gestão de cadastro, não quiser abrir mão do seu cadastro, ele irá subir, ele irá importar o seu cadastro, e ele irá compor essa base nacional. Inclusive, ele terá preferência em relação ao CNPJ. Esse aqui é para os municípios conveniados. Essa é a primeira tela que será apresentada após o seu acesso. É uma tela de parametrização. Os municípios só conseguirão ativar o convênio para o uso da ferramenta após ele parametrizar todos os parâmetros obrigatórios que
que são necessárias para que a ferramenta funcione em seu município. Vamos dizer que São José se conveniou, através do comitê gestor da nota fiscal, ele se conveniou para ter acesso à ferramenta, porém ainda não fez as parametrizações obrigatórias. Então, os contribuintes estabelecidos aqui em São José ainda não terão condições de emitir nota fiscal pelo ambiente nacional, porque o sistema ainda não conhece as peculiaridades deste município. Então, após o município fazer todas as parametrizações e ativar o convênio, aí sim os contribuintes aqui estabelecidos poderão emitir suas primeiras notas. Após o município ativar o convênio através do portal, essa daqui será a tela que será apresentada a ele toda vez que ele logar no sistema. É uma visão geral sobre a quantidade de contribuintes, total de notas, as últimas notas emitidas em 24 horas. Então é só questão mesmo de informações gerenciais. Mas acima eu não tenho os slides para mostrar, mas ali naquelas engrenagens logo acima, na segunda opção, são opções para ainda, assim que se o município desejar, quiser fazer alguma alteração de parametrização, que essas parametrizações elas podem ser alteradas conforme o município desejar. Ele pode estar alterando, tem a opção de consultar a quantidade de notas emitidas de forma geral ou por determinado contribuinte, tem a gestão dos cadastros, tanto o cadastro nacional de contribuintes, quanto o cadastro local, através das informações que o município subiu de seu cadastro próprio. Então, ali é onde ele vai fazer a gestão da ferramenta para os seus contribuintes. Aqui é o módulo de apuração nacional. Após uma nota ser emitida, o contribuinte terá um prazo X para fazer essa apuração e recolhimento dos tributos. Uma ideia também do projeto da equipe é que, através do comitê gestor, a data de vencimento do ISS ele seja única, seja padronizada por todos os municípios. Até para não dificultar a questão de... Porque não tem lógica, você tem uma nota, um documento único, uma guia única com datas diferentes de recolhimento. Você vai deixar o contribuinte louco. Então, aos moldes do Simples Nacional é fazer essa padronização de data de vencimento do imposto. Então, após as notas emitidas, o contribuinte vai ter aquela data limite para apuração e recolhimento desse imposto. Ele irá importar todas essas notas, elas já estarão visíveis no módulo de apuração. Ele irá marcar quais notas ele quer apurar e recolher os impostos relativos a ela. Não obrigatoriamente ele tem que pagar o tributo sobre todas as notas emitidas em tal competência. É como ocorre hoje em seus sistemas. O contribuinte paga nota a nota ou de forma consolidada de todas as notas, ou paga uma parte, não quiser pagar a outra e fica para fiscalização. Ele envia para o módulo de apuração, que tem as suas regras de validação. Essa declaração ela tem uma integração com o painel de créditos, que ela vai verificar se aquele contribuinte ele tem créditos validados pela administração tributária. Esses créditos também não são automáticos. A administração ela vai ter gestão sobre esses créditos. Uma vez validados esses créditos pela administração, a declaração anual irá verificar esses créditos, irá apresentar para o contribuinte, e o contribuinte irá escolher se ele quer utilizar esses créditos neste momento e de que forma. E será compensado esse crédito que ele tem direito. O saldo remanescente, o módulo de apuração enviará essas informações já apuradas para o sistema de arrecadação, o SENDA. O SENDA ele é responsável pela geração da guia, o número de identificação e a gestão de recolhimento, se houve o recolhimento ou não dessa guia. Então, o SENDA, ele, após
gerar guia, gerar um número de identificação, ele devolve essa guia para um módulo de apuração e o módulo de apuração devolve para o sistema, para o emissor web da nota fiscal de serviço. Uma vez essa nota paga, essa guia paga, o sistema ele envia um evento de recolhimento para o sistema da nota, que dará baixa a esses tributos. Uma ideia é que futuramente tanto os tributos federais quanto os municipais sejam recolhidos nessa única guia, como é feito hoje no Simples. Aqui nós temos o emissor público móvel ou mobile, é uma ferramenta que já está em fase de homologação, já está funcionando. Ela vem aquela primeira tela ali, né? Quando você abre o aplicativo no seu dispositivo, ela apresenta essa tela de acesso, você vai colocar seu CNPJ ou CPF, senha, loga. Quando você loga, vem para essa terceira tela, que nós temos hoje, para essa primeira versão, as funcionalidades que estão valendo emitir notas emitidas, serviços favoritos, sobre a NFSE e uma ajuda que vai te dar um tutorial de como utilizar a ferramenta. As demais opções elas estarão funcionando em versões futuras. Esse emissor mobile, até mesmo através dos patrocinadores do projeto, era de que o Sebrae, que é o patrocinador do projeto, era de que fosse uma ferramenta bem simplificada, que tivesse o mínimo possível de informações. Isso foi muito difícil, porque hoje a nota ela tem N campos e que esses campos eles acabam resultando numa dinâmica que trará informações como eu posso falar, é complicado um emissor tão simplificado que em poucos passos consiga representar o que uma nota fiscal hoje em nossos municípios ela nos traz. Depois de tanto trabalho, foi possível criar esse emissor que é capaz de emitir uma nota em apenas 4 passos. Hoje, para vocês, pode até ser difícil de acreditar uma nota ser emitida apenas em 4 passos. Tanto campo que tem hoje nas nossas ferramentas de emissão de nota. Meu município mesmo, são N passos para poder emitir uma nota fiscal. Aqui, o contribuinte tem que informar somente o CPF ou CNPJ do cliente, que é o tomador, o serviço prestado, o valor do serviço, emitiu nota. Então, ele praticamente informou 3 campos e clicou em emitir nota. 4 passos ele emitiu a nota fiscal dele. Pacote de estímulos. Os estímulos que a União está pretendendo fazer para poder ter uma adesão em massa dos municípios é de que, através até mesmo dos seus próprios contribuintes estabelecidos nesses municípios, procurando a administração local, é que a dedução do imposto de renda e no imposto de renda pessoa jurídica e pessoa física seja possível apenas através deste documento fiscal. Então, recibos, outras formas de comprovação de dedução para o setor de serviços não seriam aceitos para a Receita, mas isso é algo futuro. Não quer dizer que a nota entrou em produção e isso já esteja valendo. Isso é um pacote de estímulo futuro. Então, será um estímulo um médico emitir um recibo, a pessoa física vai fazer essa declaração de imposto de renda, apresenta como dedução, não é aceito esse recibo, somente se for nota fiscal padrão nacional. O MEI seria uma obrigação acessória única, então os MEIs emitiu nota fiscal de serviço padrão nacional, não precisa apresentar nenhum outro tipo de obrigação acessória. O comércio exterior, como eu falei antes, o Siscoseg seria desligado, seria descontinuado
e o documento, a nota fiscal nacional, ela seria o documento que iria acobertar todas as transações de câmbio que são geridas pelo MDIC. As declarações DEMED, DIF, DASN, FD, todas elas seriam integradas ao ambiente de dados nacional da nota, ou seja, uma simples importação dessas informações, automaticamente essas declarações seriam todas preenchidas, sem margem de erro. Então, isso seria um avanço gigantesco, principalmente para escritórios contábeis que são responsáveis por esse tipo de obrigação. Acabou com a digitação manual dessas declarações, todas seriam importadas e com uma certa confiança nos dados que foram importados. E fim da bitributação. Isso daqui está sendo a cereja do bolo, tanto para os grandes contribuintes quanto para muitos municípios, o fim da bitributação. Através de um certificado de prestador intermunicipal, aquelas empresas que estariam presentes em vários municípios, mas presta serviço com seu CNPJ matriz, ela iria ser certificada dentro do ambiente de dados nacional da nota, que ela é uma empresa fidedigna, que é uma empresa realmente que ela existe, ela não é uma empresa fantasma, e que se o ISS ele sofre o deslocamento para determinado município, então o município não precisa se preocupar quanto a isso. Porque hoje a preocupação dos municípios é saber se aquela empresa ela é uma empresa real, se ela é física realmente, se ela não é uma empresa fantasma. E quando o município na qual o ISS deveria incidir, está incidindo para o estabelecimento prestador, o município fica com aquela desconfiança e não quer saber, tributa no seu município. Então, aquela empresa emitiu um documento fiscal naquele município onde está estabelecida, foi gerado o ISS lá, porque o município daquele estabelecimento não permite o deslocamento do ISS, e o município onde foi prestado o serviço não quer ficar sem essa receita, porque não confia nas informações da empresa de que ela está estabelecida naquele município. Uma empresa fantasma, ainda mais se o município ele tiver fama de paraíso fiscal. Então, através desse certificado, ele irá certificar esse tipo de empresa. Não quer dizer que todos os municípios irão fazer esse tipo de certificação. Através do comitê gestor, haverá municípios certificadores, na qual terão condições e estrutura para poder fazer esse tipo de certificação. É um termo que, dentro da equipe, não gostamos de utilizar, mas acredito que muitos de vocês já conhecem. O famoso CEPOM. Acredito que muitos aqui já ouviram falar no CEPOM, que é o cadastro de prestadores de outros municípios, que é mais ou menos isso. Você faz uma confirmação de que aquele estabelecimento X, ele realmente existe naquela municipalidade. Então, esse certificado de prestador intermunicipal é basicamente isso. Seria um CEPOM dentro do ambiente da nota nacional. Aqui serão os próximos produtos que serão desenvolvidos após a entrega da versão 1, que já está pronta, já está em fase de homologação. Nós iremos trabalhar no módulo de inteligência fiscal, onde terá as experiências tanto de fiscalização da Receita Federal quanto de municípios. Os municípios que irão realizar suas... Deixa eu um pouquinho aqui que o tempo acabou. Os municípios que irão realizar suas fiscalizações irão compartilhar dentro deste módulo. Esse módulo ele terá relatórios que irão subsidiar as fiscalizações, tanto da Receita quanto dos municípios. Temos o app offline, para aqueles municípios que têm determinados pontos ou localidades, dificuldade de acesso à internet. Então, os contribuintes terão condições de emitir essa nota mesmo offline, e quando estiver online, essas notas automaticamente serão enviadas pelo aplicativo e irá para o ambiente nacional. O app do cidadão, onde o cidadão ele terá condições de fazer o acompanhamento de todas as notas que serão emitidas contra o seu CPF.
esse app ele terá um serviço de push que toda vez que um contribuinte, emitir uma nota fiscal para o seu CPF, ele aparecerá numa forma de notificação no seu dispositivo móvel. Você vai clicar, fazer o login e vai verificar todas as informações relativas àquela nota fiscal. E os manuais que serão elaborados tanto para os contribuintes quanto para os municípios. Aqui nós temos o portal oficial da nota fiscal. Ele ainda está em fase de homologação. Aquela primeira linha, HOM.nfse, é o endereço do portal de homologação. Ele é acessível para toda a população, é público. E a partir do momento que for homologado, ele vai passar a ser o endereço que está na linha de baixo, ibg.nfse. Lá em meu município, em Marabá, realizamos um piloto da ferramenta, que foi bastante aceita pelos contribuintes, de forma geral. A equipe técnica de especificação esteve presente para uma avaliação e apresentação para o público em geral, e foi um sucesso o piloto. Deu para ter mais ou menos uma base de como será a aderência do sistema em relação tanto à administração local quanto aos contribuintes. A nota ela teve seu lançamento oficial na 22ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. Esteve presente também a equipe de desenvolvimento e CNM, Receita Federal, entre outros. Aqui são os produtos que estão em homologação. Atualmente estamos trabalhando na homologação do painel nacional, que será gerido pela Receita Federal e o Comitê Gestor, onde serão feitas parametrizações nacionais, tanto em relação aos tributos federais quanto do Comitê Gestor. Painel municipal, onde o município fará a administração da ferramenta com as suas parametrizações. Controle de acesso através de login, senha e certificado digital. A ideia é que futuramente seja apenas certificado digital. Emissor web, o emissor mobile e regras de negócio. Aqui são os municípios que atualmente estão conveniados no âmbito do ENAT, que através deste encontro teve interesse e buscou mais informações, e lá no momento estavam captando pessoas que tinham interesse em participar do projeto. Aí alguns desses que estão conveniados já fazem parte do grupo principal de especificação. Aqui a forma na qual o projeto ele é concebido, que é uma forma colaborativa entre os municípios conveniados e a Receita. Temos a participação do setor privado com sugestões. Outros municípios que têm interesse em participar também são bem-vindos ao projeto. Não quer dizer que somente aqueles que estão conveniados no âmbito do ENAT que podem participar. Temos um grande parceiro, o SEBRAE, que além de parceiro também é financiador do projeto. E subgrupos de TI, que tem a participação de servidores de TI de municípios. Aqui é a metodologia que é adotada pelo grupo. Através da reunião de GT, nós temos reuniões reuniões mensais. Uma semana por mês nós estamos nos reunindo. Agora, essa próxima semana, a partir de segunda-feira, a gente já está reunido em Brasília para uma terceira rodada de homologação dos produtos. Temos a produção de artefatos, onde é realizado a confecção e elaboração de minutas, notas técnicas, na qual irão subsidiar o desenvolvimento. Temos a circularização desses artefatos, que nós colocamos de forma pública, tanto para o setor privado quanto para os municípios que tenham interesse em estar verificando esses artefatos e apresentar suas críticas e sugestões. E esses artefatos eles são devolvidos para a equipe principal, o grupo principal de especificação, que vai acolher essas sugestões e passar para a equipe de desenvolvimento, que é composta pelo
pelos técnicos do CEPRA. Aqui no portal oficial da nota, tem um canal que somente para aqueles municípios que queiram se conveniar, ele te dá um passo a passo de como fazer essa opção de adesão através do protocolo ENAT. E é isso. Queria agradecer a todos. Obrigado. Nós agradecemos a contribuição do Elton. Chamo o Marco para a entrega do certificado.